falar um pouquinho sobre a Covid. Não, infelizmente, não está no momento de abertura. A transmitibilidade é muito alta, tá? É preocupante, tá? Mas a gente precisa também comemorar algumas coisas, tá? Entre os 9 estados do Nordeste, o Piauí é o que tem feito o melhor controle. Tá? A curva dele aumenta, é a que tem ficado mais plana durante um tempo, né? É a que tem ficado mais plana durante um tempo. Né? Entre os 9 estados, o Piauí está em nono. Em primeiro lugar está o Ceará, depois vem Pernambuco, tá? E o Piauí só aparece lá embaixo. Tá? E isso você tem acesso a esses dados, né? Falando sobre fontes importantes. Né? Tem um site do tem um portal do Ministério da Saúde que dá as informações sobre os casos todo dia. A segunda causa de morte de homem é assassinato. Certo? Segunda causa de morte de homem. Sexo masculino é assassinato. 97% dos assassinatos são com homens. A segunda causa de morte, para homens e mulheres agora, botando os outros 3%, é o assassinato. O que vai dar mais ou menos 173 a 175 mortes diárias no Brasil. Então daí você tem uma ideia, né? Quando você tem um dia, e isso dá mais ou menos uma conta de 60 mil assassinatos por ano. Viu? 60 mil assassinatos por ano. Daí você tem uma ideia de como é preocupante em um dia estar morrendo 600 pessoas, 800 pessoas, 1.000 e tantas pessoas. Doenças do aparelho circulatório matam por dia no Brasil mais ou menos de 700 a 900 brasileiros. Isso é a média. Isso é a média normal. E pessoas que, quando chegam na idade, acabam falecendo por causa da longevidade de 700 a 900. Você ter 1.200, 1.000 de Covid, não é muito, é exorbitante. É exorbitante. A gente tem um governo federal que trata isso de uma maneira frívola, superficial, e não fala isso, é extremamente preocupante. E quando a gente vê o posicionamento do governo federal em relação à Covid, também vai ter peso na saúde mental das pessoas, que as pessoas ficam preocupadas, que elas não estão se sentindo acolhidas. Então, com isso, você tem uma situação que, como o governo federal está tratando a Covid, deixa a gente em estado de alerta. Deixa a gente em estado de alerta. E em estado de alerta, nós vamos ter problemas sérios de saúde mental. Então, é extremamente preocupante. Por isso, pessoal... E aí, voltando para a reunião presidencial, né, a divulgação do vídeo, professor, vários assuntos ali, o meio ambiente, os povos indígenas ameaçados na Amazônia, a demarcação, né, por essa nova lei do governo que aprovaram no Congresso, servidor público aí colocado na parede, né, Paulo Guedes, e a turma lá não gosta de servidor público, vão vender o Banco do Brasil, essas são as palavras lá da reunião, e se brincar muito a gente fecha tudo, a gente prende tudo, realmente, então são muitas inquietações para um momento só, né? Para um momento só. Isso vai ter impacto na saúde mental. Uma coisa importante disso tudo que você está falando, Glauber, é o seguinte: a pauta desse governo é uma pauta de destruição. Tá? É uma pauta de destruição, inclusive a autodestruição. Isso aí que a gente for falar bem na psicologia com Freud, tá? É pulsão de morte. Na seguinte noção, Glauber, que é a seguinte: as pessoas estão vendendo no governo federal, nessas últimas plataformas, certo? Que política pública é gasto. Política pública nunca foi gasto. Política pública sempre foi investimento. A principal mola do capitalismo sempre foi a mão de obra. Certo? Quando a mão de obra não tem saúde, ela não produz. Quando a mão de obra não tem educação, ela não produz. Quando a mão de obra não tem segurança, não tem previdência, ela não produz. Certo? Então, na medida em que não há um investimento em política pública, certo? Você não vai ter um trabalhador qualificado, saudável, tá certo? Então, várias empresas que querem investir no Brasil, a primeira pergunta, que era uma pergunta que era feita para o Fernando Henrique, certo? Eu quero investir no Brasil, mas eu quero perguntar para você, Fernando Henrique, você tem mão de obra qualificada e saudável? Eu estou querendo botar, só a título de exemplo, estou querendo abrir
eu, empresário do turismo, quero abrir, 20 anos atrás, quero abrir um hotel aí, no Brasil. Tem gente que fala inglês aí? Tem gente que fala espanhol? Seu trabalhador é saudável? Seu trabalhador morre cedo? Porque eu estou querendo montar o hotel aí. Estou querendo montar uma montadora. Você tem engenheiro mecânico? Você tem engenheiro eletricista? Você tem engenheiro de produção? Tudo que garante na economia, o que vai produzir a mão de obra é o investimento em política pública. Outra coisa que esse governo federal está falando, que é uma falácia, que é colocar de um lado saúde e do outro lado trabalho, certo? De um lado saúde e do outro lado economia. Isso é uma falácia. É uma das maiores falácias. Elas estão entrelaçadas desde o início. É a saúde que permite o decolar da economia capitalista, certo? Então, se a população morre cedo, se a população não se a população morre cedo, se a população, para você ter uma ideia, quer ver? Vou dar um exemplo bem claro aqui, para quem está numa live, dar um exemplo bem claro, tá? Por exemplo, existe um vírus muito mais letal do que o vírus da Covid-19, certo? Que é o vírus da raiva. O vírus da raiva, se a pessoa não estiver vacinada, é 90% de chance de morrer, meu amigo. E por que a gente não morre? Por que a gente não morre? Porque tem um controle através de vacinação. Certo? Tem um controle através de vacinação. Se a gente não é vacinado, certo? Se a gente não é vacinado, como é que a gente vai trabalhar? Se não tem investimento em saúde, por exemplo, quer ver? O governo federal, ele passa para a população, por exemplo, todo mundo recebe, quem é hipertenso e diabético, né, tem um problema extremamente grande no Brasil da saúde da família, que é o hiperdia, que é para hipertensos e diabéticos. Todo mundo recebe medicação gratuita, então com preço lá embaixo, através dos genéricos, certo? Né? Por quê? Por que isso é feito pela política pública brasileira? Porque hipertensão e diabetes é a primeira causa de morte do brasileiro. Inclusive agora na Covid-19, a primeira causa de morte do brasileiro. Eu sou hipertenso. Eu tenho 42 anos e sou hipertenso. Tomo remédio há muito tempo. Certo? É uma doença perigosa e silenciosa. Se a gente desinvestir no Brasil em hipertensos e em diabéticos, o peso na previdência, o peso na economia, o peso na produção com as mortes é gigantesco. Certo? Então, sem saúde, não existe economia. Sem trabalhador saudável, não existe economia. Sem trabalhador qualificado, não existe economia. Então, política pública nunca foi, desde o seu início, e nem nunca será gasto. Sempre será investimento para fazer as engrenagens. Olha bem aqui, ó. As engrenagens do capitalismo funcionarem. É no nosso couro. E se o nosso couro não for qualificado, por exemplo, você citou aí meu currículo no início, não foi? Você citou meu currículo no início aí, não foi? Vou dar um exemplo comigo. Isso. Eu estudei em universidade pública, certo? Eu tive bolsa na graduação, tive bolsa no mestrado e tive bolsa no doutorado. Isso é investimento público, tá? Hoje, eu retribuo. Como? Pagando, trabalhando, consumindo, pagando imposto de renda caríssimo, sem retorno nenhum, certo? Trabalho para uma empresa privada, trabalho para uma empresa pública, tá? Isso foi investimento em um trabalhador, isso foi investimento em mim, tá? Que é um investimento da população. Agora, preste bem atenção. Esse investimento é porque foi gasto? Porque é bom? Não, para que eu vire um trabalhador, para que eu possa fazer a economia girar. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Eu compro remédio. Imagina, quer ver? Eu vou falar o prejuízo, tá? Imagine, não vai acontecer isso comigo, né? Aí imagine que um trabalhador como eu morre hoje por uma bobagem que é hipertensão e diabetes não está controlada, certo?
Se eu morrer, se um trabalhador... Você imagina o prejuízo disso. Eu viro uma pensão. Aí sim é um prejuízo. Para minha esposa. Certo? As prestações que eu tinha vão ser liquidadas. É prejuízo para o âmbito dos seguros. Entende? Está entendendo o que eu estou falando, Glauber? É um prejuízo para o âmbito dos seguros. Então, investir em saúde, investir na vida das pessoas, é fazer com que as pessoas continuem a trabalhar, continuem a contribuir, continuem a pagar impostos, continuem a fazer a economia girar. O que o brasileiro quer é só trabalhar em paz. É isso que o brasileiro quer. É trabalhar em paz. Certo? Um homem, e eu estou falando agora de figura masculina, discussão de gênero. Um homem, também uma mulher, mas principalmente um homem, quando não consegue trabalhar, quando não tem emprego, ele não se sente alguém no mundo. Ele fica extremamente triste. Não sei se é do seu tempo, mas tem a música do Gonzaguinha. O homem também chora, porque sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Então as pessoas só querem trabalhar, querem ser investidas no seu trabalho. Política pública nunca foi gasto. Sempre foi investimento. A sociedade, né, os seres humanos, eles nasceram foi para o amor, tá certo? Não para o ódio, que se propaga tanto, que tem tanto se propagado nos últimos anos no Brasil, tá certo? E o Brasil é muito maior do que esse ódio que está sendo disseminado, né, que faz mal para a saúde mental, que envenena, bota pessoas contra as outras, tá certo? E isso é muito ruim para o ponto de vista da saúde mental. Eu queria dizer também que a sua fala final me lembrou uma coisa muito importante, tá certo? Porque o problema da Covid, tá certo? Uma coisa é o problema da Covid mundial, a outra coisa é o problema da Covid no Brasil, tá? Então, é preciso dizer que o desinvestimento, PEC do teto, os cortes nos últimos 4 anos, tá certo? Vilipendiaram, sucatearam o Sistema Único de Saúde, tá? E deixaram o Sistema Único de Saúde do jeito certo para o vírus fazer a festa. Essa é a verdade, tá? Porque países pobres, tá certo? Países pobres, né? Então, além de tudo, né, deixaram o SUS do jeito certo e ainda mais o que está acontecendo em termos de governo federal, tá? De desinvestimento, de descrédito da ciência, descrédito do sistema, descrédito da ciência, tá? Países vizinhos nossos, tá? Como a Argentina, Paraguai, que não têm a capacidade econômica que nós temos, estão dando show. Estão dando show. E nós não estamos. E nem a Argentina. Hoje os Estados Unidos fechou as portas para a gente. Né? A Argentina também não vai querer receber mais a gente. Certo? A gente vai ficar com uma pecha horrível de que uma pecha horrível, né? Do país da Covid-19 também, assim como os Estados Unidos. Tá? Então se cuidem, todo mundo em casa e mais amor na vida. Muito obrigado, parabéns mais uma vez. Ótimas colocações, sintetizou bem.